Informações do Corinthians. O clima mudou. Mas aí agora tem a questão do Roger Guedes. Fica ou sai? Lili Nascimento. Tseng, fazia tempo que eu não passava só informações positivas do Corinthians, né? Classificado aí para as semifinais da Copa do Brasil, tá nas oitavas da Sul-Americana. Claro que a situação no Campeonato Brasileiro ainda não é boa, tá na parte de baixo da tabela, né? Então o Corinthians tem os compromissos aí no Brasileirão para tentar subir algumas casas na tabela do Campeonato Brasileiro. Porém, a gente sempre chega com uma notícia ruim, infelizmente, para o torcedor, né? Mas calma. Os rumores, né? Tem clube árabe atrás do Roger Guedes, não são rumores, tá? Realmente, os sauditas, os árabes procuraram, sim, o staff do Roger Guedes, fizeram propostas. Fato é que ainda não chegou na mesa do Duílio, tá? Então, o Duílio ainda não teve uma proposta oficial na mesa dele para analisar, para ver se o Roger Guedes sai ou não. O que a gente pode dizer é que sim, o empresário do Roger Guedes está conversando com dois clubes árabes, tá? O Al Nassr e também o Al Hilal. Eles pertencem ao mesmo grupo, mas nessa disputa aí, para ver quem fica com o Roger Guedes, parece que o Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo, está na frente. Depois do jogo de ontem, o Roger Guedes foi perguntado sobre essa situação. Ele não negou, mas disse que está com o empresário dele aí para resolver. Vamos assistir. Cara, eu tô tranquilo, a gente tá com meus empresários, tá com o Paulo, ele que cuida da minha carreira, então isso é com ele, eu tô focado aqui no Corinthians. Tem algo bem concreto ali ou, por enquanto, mais início de conversa? Cara, como eu falei, tá com ele, eu deixo tudo nas mãos deles, então eu só fico focado aqui no jogo para mim poder dar o meu melhor dentro de campo. E só para terminar esse assunto, a sua vontade hoje, da sua família, o que você poderia passar? Eu tô feliz no Corinthians, tenho contratos, tem que ter contrato até final de 2025 ou 26, então tem contrato aqui. E como eu falei, tô feliz, mas eu deixo as propostas, faz parte do futebol e tá nas mãos do meu empresário também. O Corinthians já falou contigo alguma coisa? Não conversamos nada sobre isso, portanto o Duílio nem veio pra cá também, então tô tranquilo e focado no jogo. Tem um contrato, mas estamos aí, né? Estamos na pista, 20 gols nessa temporada, 39 jogos, uma assistência, média de 0,51 gol por jogo. Nesse momento, o principal jogador do timão, Prats. A gente tem de ver, Tseng. É claro que se o Roger Guedes, por exemplo, não tivesse nenhum interesse na proposta do futebol da Arábia Saudita, ele fatalmente falaria, olha, me procuraram, acabou e ponto final. Essa história do jogador, quando ele fala que entregou para o empresário está cuidando da situação dele, o que me incomoda nisso é que quem vai jogar é o Roger Guedes. Né? Mas é quase que um discurso político de todo mundo, né? Do jogador que ele é procurado. Não, meu empresário que cuida, o que você pensa? Não, meu empresário sabe, passei para ele. Então, assim, eu não sei o quanto agora está com o Roger Guedes, a vontade dele, ponto final, e o quanto está com o empresário que cuida da carreira dele, a vontade dele também, ponto final. E esportivamente, se o Roger Guedes sair, é uma perda considerável para o Corinthians. É um jogador que é muito importante, resolve problemas no ataque, faz gols, participa de lances de gols. Quando o Luxemburgo ganhou uma liberdade para jogar, que talvez ele não tivesse com outro treinador, o Luxemburgo entendeu isso, foi inteligente para, entre aspas, tirar a responsabilidade do Roger Guedes para marcar, para deixar o Guedes sempre decidir a jogada, finalizar o lance, ele é muito bom finalizador. Está em um momento muito bom. Então, para o Corinthians perdê-lo seria muito ruim. E assim, quando o Roger Guedes adota essa declaração protocolar, muito comum nesse tipo de caso, no mínimo é uma possibilidade real. No mínimo, porque senão ele já teria descartado, falado, não, meu foco é aqui, eu não quero saber. Então, assim, fica no ar essa questão. Tecnicamente, é o cara que está sobrando, assim. A gente fala muito no começo da temporada, né, quando o Renato Augusto ia ser importante. Hoje o Roger Guedes é o cara mais decisivo no Corinthians. A gente olha os 20 gols dele, quem mais se aproxima é o Yuri Alberto com 7. É quase um terço dos gols que ele fez pelo Corinthians. E o Corinthians ainda é um time, até pelo Vanderlei chegar no meio da temporada, dificuldade ainda de trabalhar, que coletivamente ainda vejo com muitas dificuldades. Mas individualmente, muitas vezes os problemas são solucionados. O jogo contra o América ficou uma situação complicada, foram as individualidades que resolveram. Roger Guedes, Renato Augusto. Então o Corinthians é muito dependente ainda desses jogadores. E ainda sendo o cara que é o grande destaque, assim, com muita sobra do time nessa temporada, seria uma perda pesadíssima para o time. Vamos jogar real. Sem o Roger Guedes, de novo o Corinthians volta para uma curva para baixo. Porque como você, em tão pouco tempo você vai remontar esse time? O ataque vai jogar em função de quem de novo? Você teria que voar no mercado. Ali na frente do time, manda aqui que eu decido. Quem?
Não, acho que seria o Yuri Alberto. Assim, a curto prazo, sem pensar muito, o Yuri Alberto. Mas é uma questão do Luxemburgo também, às vezes, observar e colocar outros jogadores, né? Mas é o Yuri Alberto. Sem o Roger Guedes, o jogador que se esperava, ou que se espera que faça gols, resolva alguns jogos, seria o centroavante, para geralmente finalizar e acabar as jogadas. Todo o problema, nesse caso, né, Lili, é que o Corinthians não tem o 100% do passe, né? Exatamente esse ponto que eu queria chegar. O Corinthians tem 40% dos direitos econômicos do Roger Guedes. Isso porque quando o Roger Guedes saiu do time que ele jogava na China, ele saiu antes do contrato terminar, ou seja, tinha uma multa. O Corinthians não tinha dinheiro para pagar essa multa. O Roger Guedes tirou do próprio bolso e pagou mais de 30 milhões de reais de multa para vir para o Corinthians sem custos. Ok, então ele chega pagando a multa do próprio bolso. Para isso, na negociação, o Corinthians abriu mão e decidiu ficar apenas com 40% dos direitos econômicos por entender esse esforço que o camisa 10 fez para jogar vestindo a camisa do Corinthians. Então, assim, nessa negociação, apesar do Corinthians, com certeza, né, o Duílio já deixou claro que não interessa para ele vender agora, negociar o Roger Guedes, mas foge do controle por ter uma fatia menor, por respeitar a vontade do atleta. O Corinthians, o posicionamento do Corinthians que eu consegui apurar é que vai tentar segurar, mas sabe que é meio injusta aí essa briga com os clubes árabes, mas de fato o Corinthians vai tentar. Portanto, agora ainda não dá para confirmar que chegou essa proposta na mesa do Duílio. Quando chegar, ela será estudada, o clube vai conversar com o Roger Guedes para entender qual é a vontade dele, saber se de fato ele quer sair. Se ele quiser sair, aí tem uma multa que o clube árabe precisa pagar ao Corinthians, que dá cerca de 160 milhões de reais, pouco mais de 160 milhões de reais. E o Corinthians sabe que dinheiro não é problema para esses árabes, né? Para os árabes, se eles querem o jogador, eles pagam. Então, se acabar negociando e o Roger Guedes sair antes de vencer o contrato dele aqui no Corinthians, o Corinthians fica com uma parte aí do dinheiro dessa multa, cerca de 40, 50 milhões de reais mais ou menos. O que não é tanto, né? Se o Corinthians tivesse uma fatia maior, mas aí expliquei ao Fã de Esporte o porquê não tem apenas 40%.